bem-vindos todos. Hoje, quem vai fazer a apresentação sou eu. Eu sou Kátia Pereira. A professora Rita Carolino está doente de cama. Teve um problema de coluna e não está impossibilitada de fazer essa conversa com a gente hoje, porque ela não pode ficar nem sentada, né? Então, a gente preparou juntas e eu vou fazer o meu melhor. Hoje nós vamos retomar a temática avaliação. Nós já falamos alguns webinários atrás a temática avaliação. Antes de falar da temática avaliação, eu vou contar para vocês quem somos nós, né? Nós somos da Digital House. Eu, Andréia, Ricardo, fazemos parte, somos da mesma equipe. Nós trabalhamos com curso de formação para professores, cursos de programação. Depois que os professores fazem o curso conosco, nós trabalhamos com mentoria nas escolas para que os professores apliquem esse curso, esse conhecimento na sua escola de origem. Nós vamos fazer formação de mais 8 turmas, de professores que são de escolas públicas ou de instituições públicas que trabalhem com educação básica. Então, se alguém tiver interesse, se inscreva. Entre no site da Digital House Brasil e se inscreva nesse projeto tão interessante. E tem alguns alunos aqui da gente que estão presentes. Esse projeto é muito legal, vale a pena se inscrever. E eu vou começar o nosso tema de hoje, falando então de avaliação. Para começar a pensar avaliação, bem-vindas as pessoas que estão chegando agora, vamos entrando. Para começar a falar de avaliação, então, hoje eu vou fazer o papel da Rita Carolino, que, como eu disse anteriormente, não está bem de saúde, e por isso eu vou fazer esse webinário. A nossa questão aqui era como e o que avaliar em meio à instabilidade vivida pela escola na pandemia. Para pensar sobre isso, eu quero fazer um caminho. Então, a gente vai pensar aqui o contexto. Então, escolas, de repente, se viram na situação as pessoas se viram na situação de isolamento social, as escolas tiveram que fechar, e então, muitas escolas começaram a propor um ensino remoto. Esse ensino remoto teve algumas questões que foram acontecendo e o governo do estado de São Paulo, então, lançou aulas em tempo real, tanto pela TV aberta quanto pelo celular. Esse é um processo que vem se estabelecendo nas escolas. Uma outra parte desse contexto nos obriga a mudar os paradigmas de trabalho em sala de aula. Como garantir o engajamento, a disciplina, a participação dos alunos durante as aulas? Será que basta manter a mesma estrutura que nós temos normalmente nas aulas presenciais? Mais um aspecto do contexto. O CIEB, que é o Centro para a Inovação na Educação Brasileira, é bem interessante, eles têm muito conteúdo no site deles, é interessante acessar. O CIEB diz que por volta de 40% das redes públicas de ensino estão se mobilizando para oferecer algum tipo de ensino remoto. E 85% dos profissionais de educação têm dificuldade até para registrar a frequência ou para avaliar os alunos. E nesse momento, então, as escolas todas estão tentando garantir o ano letivo, para que as crianças não percam esse ano letivo. Então, nesse contexto, avaliar as aprendizagens e os processos é fundamental para a gente continuar. Mas, então, pensando nisso, o que é avaliar? E aí, para falar disso, eu quero trazer um videozinho. Dura 4 minutinhos só.
quando eu trouxe esse vídeo para vocês, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para ver a carinha de vocês. Quando eu trouxe esse, porque é muito estranho ficar vendo tudo. A Luciana aqui está dizendo, esse livro é incrível. Esse livro é muito interessante. Esse livro chama Zoom. Quase propaganda aqui da plataforma, né? Quando a gente fala de avaliação, uma das questões que vem à tona, e por isso que eu trouxe esse livro, é a questão do que observar e do contexto de observação. As imagens do Zoom deixam muito claras que, a partir do distanciamento, é que o contexto vai ganhando novas formas. Então, quando a gente vai avaliar, o contexto é muito significativo. E ele é fundamental para que a gente possa ter uma boa leitura da realidade que está acontecendo para tomar boas decisões. E aí eu vou voltar a compartilhar aqui a apresentação para a gente pensar, continuar a nossa reflexão. E aí, por que avaliar? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é o sentido da avaliação para determinado processo educativo? Que tipo de avaliação é mais adequada para reorientar o percurso, né? O tipo mais adequado, a avaliação mais adequada, que a gente concorda, pode concordar com os dois. E aí, a gente pensando sobre isso, eu trago aqui um pouco de teoria, né? A avaliação da aprendizagem na escola, ela tem dois objetivos básicos. Um é auxiliar o aluno e o outro é feedback, é prestar informações aos sujeitos que estão relacionados à aprendizagem, às famílias, ao próprio processo educativo, ao próprio professor, à escola, à estrutura da escola. Então, a avaliação, ela é comunicação. Quando a gente avalia, analisa, lê, infere e comunica, né? Então, a avaliação, ela é também comunicação. E vamos pensar ainda em teoria, só para retomar algumas coisas, a avaliação, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio para reorientar os processos de aprendizagem. Criar novas estratégias que sejam mais adequadas para o processo de aprendizagem dos alunos. E aí, vamos só retomando, né, as modalidades avaliativas. Então, a gente tem 3 modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. E aí, só para ficar esse resuminho com vocês, né? E aí, eu queria conversar um pouquinho. Dentre as diferentes modalidades de avaliação, e aí eu queria que vocês abrissem o microfone ou colocassem lá no chat. Eu queria parar um pouco de compartilhar, mas acho que eu não vou poder. Dentre as diferentes modalidades de avaliação, a diagnóstica, a formativa e a somativa, qual delas vocês acham que é a mais importante para o processo de aprendizagem? Por que vocês acham que é? E por quê? Por que vocês acham que ela é mais importante? Então, vamos retomar. A modalidade diagnóstica, ela é de verificação, né? Ela vai detectar as dificuldades específicas inicialmente, antes de você iniciar um processo, ou depois, ou durante. A formativa, ela vai constatar se os objetivos foram alcançados, ela vai fornecer dados para aperfeiçoar o processo. E a somativa, ela é classificatória. Ela classifica os resultados de aprendizagens que os alunos alcançam, estabelecendo níveis de aproveitamento. Então, diante disso, vou parar um pouquinho de compartilhar. Vocês acham que existe uma hierarquia? Vocês acham que existe uma que é mais importante que a outra? Aí eu queria que vocês abrissem o microfone para poder falar. A Marlene... Fala, Marcelo. Então, acho a diagnóstica muito boa em alguns momentos estratégicos e pontuais, tá? A gente aqui na nossa instituição costuma usar ela de início para saber aí qual é o background dos alunos, como eles chegam para a gente. Sim. Nós atendemos aqui um público um pouco diferente, bem heterogêneo na questão da faixa etária, né? Pode ser um pessoal uma faixa etária bem jovem, um pessoal mais adulto, e aí a gente tem que ter um parâmetro para poder tornar o processo mais adequado para todos. Ok. Né? A somativa também ela é interessante, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar semestralmente. Então, a somativa ela ajuda bastante nesse processo.
né? A gente vai tendo a construção das competências, que é a nossa base aqui, né? E Sim, dá para aferir melhor com a somativa, tá? ok. E aí o que acontece? Para mim, em questão de estratégia, essas duas aí têm um peso bem significativo. Não dá para usar a todo momento, mas existe o certo momento de usá-las. Sim. Essa seria a minha opinião no momento. Beleza, mais alguma colocação? A Adriana está falando que a diagnóstica verifica. Pode falar, Oi, quem quer é a falar? Fabiana. É a Fala, Fabiana. Fabiana. A gente não está Tá te bom o vendo. áudio? O áudio está ótimo, a gente só não está Ah, vendo é sua porque carinha. eu tô muito descabelada. Ah, A vez nós está no modo estamos pandemia, eu não corto o cabelo há acostumados. 3 meses, então assim, me poupe. Nem vale isso. Olha as raízes, ó, presta atenção. Tá bom, vai, gente, não se assustem, por favor. Oi. Oi, Fabiana. Ah, Olá, Fabiana! muito bem, Menos, vai. Tá toda linda aí. super chique, menos. Eu falei, não tem muito jeito, né, gente? Quarentena. Não tem. Então, pensando na avaliação, é um assunto que eu gosto bastante. Que legal. Eu sempre penso avaliar para quê e para quem, né? Porque Sim. dentro da nossa construção, a avaliação, ela tem aí um caráter punitivo até, né? Mas, considerando esse novo modelo, essa nova proposta de avaliação, eu penso sempre que existe um caminho, né? Então, a avaliação, ela não é só para apontar aquilo que o aluno não sabe, mas para apontar aquilo que nós, enquanto docentes, precisamos olhar para aquele aluno na sua singularidade e também para o grupo, né? Então, essa avaliação diagnóstica, ela é importante dentro de um processo, principalmente quando você começa ali com uma turma, para você identificar os conhecimentos prévios daquela turma, para você poder fazer essa leitura, e aí, depois disso, né, depois de colher esses dados, aí, ter esse diagnóstico, você conseguir planejar o que você vai fazer com isso, né, dentro daquilo que você se propõe a alcançar. Uhum. E aí a formativa, ela vai mostrando para você se aquela sua escolha de estratégia, né, alcançou aquilo ou não, e você vai... Eu vejo sempre a avaliação como meio que uma bússola para o docente, né? Ela vai mostrando para você um caminho aí. E a somativa é porque a gente precisa ter, né? Dados concretos e reais, né? Isso. A gente tem aqui... Obrigada, viu, Fabiana? Muito obrigada. A gente tem aqui algumas pessoas no chat. Alguém quer falar? Eu, Kátia, Marcelo. Oi, Marcelo. Só pegar o gancho de uma coisa que a Fabiana falou no começo, que eu acho que é bem legal a gente comentar. Tem um ponto aí cultural aí, Sim. que alunos de todas as idades chegam para a gente, que é medo de avaliação, medo de prova. Ela falou que tem a questão do caráter punitivo. Olha, seja qual for a faixa etária do público que chega para a gente, todo mundo chega com medo. Sim. Professor, vai ter prova? Vai ter isso, vai ter aquilo. E é uma coisa que a gente, né, tem que ir trabalhar para desmistificar. Sim. Também porque... fica nas mãos tentar fazer isso, né? Então, aí vem aquela pergunta, né? Qual é o papel da avaliação? Então, para que avaliar? E aí as pessoas estão dizendo aqui, ó, penso que a somativa é uma obrigatoriedade legal, Luciana está falando, a formativa é a que mais auxilia no processo, a Rita de Cássia está dizendo que as 3 modalidades são importantes, não vejo ordem de importância, a Luciana, a diagnóstica é útil e pontual, a Cristina está dizendo diagnóstica mais formativa seria válido. Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela para a gente continuar a olhar para isso, então. Então, a gente tem essas modalidades avaliativas, né? E cada uma tem o seu propósito, a sua função, e cada uma tem um momento de acontecer dentro da escola. E sim, a avaliação tem uma questão histórica muito importante
de punição, talvez, né? Muitas vezes a avaliação é usada como um instrumento de poder, e aí é que tá, né? Porque quem olha a partir de um determinado lugar e está dentro de uma estrutura de poder. E a avaliação remota, nessas aulas remotas, como que a gente realizaria? Então, eu vou retomar uma coisa que a gente falou lá quando começou a discutir aulas à distância. Quando a gente falou disso, em educação à distância, ensino à distância, a gente falou de utilização de processos que vão acontecer por meio das tecnologias digitais. E que essas decisões precisavam ser comunicadas. Todas as decisões para acontecer essas aulas remotas, elas precisavam ser comunicadas aos estudantes e às suas famílias para que eles pudessem entender como esse processo se desenvolveria. E aí eu montei esse infográfico aqui, falando de aulas síncronas, assíncronas, aulas em que professor e alunos estão ao mesmo tempo no mesmo lugar virtual, e as aulas assíncronas, as situações, as atividades assíncronas vão acontecer quando os professores e alunos não estão simultaneamente fazendo a mesma atividade. É interessante retomar isso aqui para a gente pensar na avaliação em aulas remotas, né? Porque a gente tem muitas modalidades que a gente pode utilizar para fazer avaliação. Porém, a gente tem que pensar em planejar, desenvolver e avaliar como uma tríade em uníssono, né? O planejamento alimenta o desenvolvimento, que alimenta a avaliação, e a avaliação alimenta o planejamento e alimenta o desenvolvimento. Porque a função da avaliação, ela precisa ampliar uma mera mensuração com fim em si mesmo. A avaliação, ela não tem um fim em si mesmo. A avaliação, ela tem uma função de fomento aos processos de aprendizagem. Então, o que é avaliar? O ensino e a aprendizagem. Com que intenção? Incentivar a aprendizagem colaborativo-cooperativa, incentivar a autonomia, articular e fortalecer a aprendizagem pela investigação e pelo pensamento crítico. Aí a Rita colocou aqui esse item, a didática das nuvens, porque a gente vem discutindo há bastante tempo que nós, professores, também precisamos nos apropriar dos novos caminhos que o ensino remoto permite ou possibilita. Novos recursos, se engajar em comunidades virtuais de aprendizagem, nos apropriar de competências que são próprias do mundo digital. E um outro aspecto que nos ajudará a avaliar são os indicadores de desempenho. Várias dessas plataformas educacionais que nós estamos usando, nós temos lá reportes. E nesses reportes, por meio desses reportes ou desses indicadores, a gente pode observar a produção do aluno e o desenvolvimento que ele tem dentro daquela situação de aprendizagem. Depois eu vou pedir para o Ricardo dar um exemplo para vocês. E o que avaliar ainda? O contexto, a natureza, porque quando a gente avalia, a gente não pode perder de vista a realidade daquele grupo que nós estamos avaliando, daquele grupo de alunos que tem diversidade de realidades socioculturais, socioeconômicas, étnicas, ideológicas, religiosas. Isso tudo impacta no modo como o sujeito vai responder à aprendizagem, o modo como ele vai revelar a sua aprendizagem. Os estilos de aprendizagem também requerem olhares diferenciados para avaliação. Quando eu mostrei lá o Zoom, vamos voltar a pensar. Se eu ficasse na primeira imagem que aparece aquela crista de galo que a gente não consegue identificar no primeiro momento, se eu parasse nela, eu perderia a beleza de ver o galo todo. E perderia a beleza de ver a fazenda. E perderia a beleza de olhar para os outros contextos, né? E uma coisa que também é bem importante nesse momento é o que ela está chamando aqui de destreza tecnológico-midiática, que é nós, professores e nossos alunos, precisamos investir nesse domínio das tecnologias educacionais para esses cursos remotos.
Esse investimento que vocês têm feito aqui, acompanhando os nossos webinários, tem ajudado a ampliar essa nossa intenção, ajudar a ampliar esse universo de reflexão para a gente pensar a educação, que mesmo remotamente, ela não deixa de ser educação, não deixa de ser processo de aprendizagem. E aí, como avaliar, né? Então, o que avaliar? Avaliar aqueles objetivos pedagógicos e educacionais que nós desenhamos para o currículo que vai ser desenvolvido pelos alunos. Avaliar a partir de determinados contextos que estão acontecendo. Eu não sei se vocês viram uma notícia que agora na Argentina, que houve uma determinação para o país de que a avaliação será somente formativa nesse período. Não sei se vocês viram isso. E essa decisão, que eu entendo como acertada, ela faz com que a gente possa ter tempo para parar e pensar sobre os processos dos alunos. Porque nesse momento, de fato, o que os alunos estão aprendendo? Então, o que de fato nós estamos avaliando? Se nós pararmos para olhar especificamente, ou do mesmo modo que nós olhávamos no presencial, olhar as aprendizagens no presencial, talvez não seja a melhor solução, né? Então, olhar de outro modo para as aprendizagens dos alunos, né? Por isso que a gente sempre coloca, as avaliações, elas precisam ser diversificadas, elas precisam ter formatos diferentes. E aí nós podemos usar formulários, né? O Google Forms, a gente consegue fazer formulários que a gente sempre manda aqui para vocês, né? Daqui a pouco eu vou colar aí no chat para vocês responderem. Então, a gente sempre faz formulário. Esses formulários nos ajudam a fazer leituras bem interessantes daquilo que está acontecendo aqui. Aquilo que está acontecendo na sala de aula, nessa sala de aula virtual. É fácil para o professor, porque os resultados aparecem em forma de estatística. A gente consegue ler em forma de estatística e consegue ler individualmente as respostas de cada pessoa. A gente pode simular avaliações como nos moldes próximos do presencial, com questões de múltipla escolha nesses formulários. E vai gerar os gráficos e isso vai agilizar o trabalho do professor. Bom, uma outra forma de avaliar por meio das plataformas, quando nós estamos trabalhando com aulas remotas, é observar as estatísticas de acesso às aulas, observar a participação dos alunos nas discussões, nos fóruns, nos chats. Por exemplo, essa situação que eu criei para vocês, que eu lancei uma pergunta e vocês colocaram as observações de vocês no chat, vocês falaram. Essa é uma forma de avaliar a aprendizagem, aquilo que está sendo construído naquela aula especificamente. E isso, e claro, sempre é importante estabelecer as regras, estabelecer os combinados antes de qualquer tipo de pontuação, antes de qualquer tipo de resultado. Então, a avaliação, ela é comunicação, a avaliação, ela precisa ser completamente combinada com as pessoas que vão ser avaliadas, a pessoa precisa saber com antecedência o que está sendo avaliado, né? O que vai ser medido da aprendizagem dela. E o objetivo da avaliação é mensurar a aprendizagem para continuar o percurso. Outras possibilidades de avaliação, nós podemos pedir para os alunos, e é o que nós temos pedido para os nossos alunos, vídeos como resposta a determinados exercícios, resumos, experiências de leitura, mesmo nas situações remotas. Nada nos impede de criar esse tipo de ferramenta. E a gente tem os aplicativos que nos dão possibilidades de resposta em tempo real, durante a aula, rapidamente, em formato de jogos, por exemplo. Nós vamos fazer um webinário só sobre gamificação, aguardem. É claro, requer planejamento, então eu volto para a tríade, planejamento, desenvolvimento, avaliação. Então, o planejamento do tempo da avaliação, os critérios para correção, se eu vou utilizar o celular, se eu não vou utilizar o celular, se os alunos podem fazer avaliação em plataformas diferentes, tudo isso precisa estar pensado junto.
Bom, outras possibilidades de avaliação. Eu posso usar recursos como infográficos, porque eu vou traduzir os dados em determinadas imagens, como eu mostrei para vocês lá o infográfico das aulas à distância. Eu posso usar ferramentas como o Canva, como o Infogram. Eu posso criar um esboço, sugerir modelos de vídeo para os alunos. Tudo isso, antes de mais nada, pensando sempre qual é o objetivo daquela avaliação, para que eu estou fazendo aquela avaliação. Outras formas de avaliação, de aprendizagem dos alunos. Exercícios em formas de jogos. Eu posso trabalhar com jogos e esses jogos fazerem parte do processo avaliativo dos alunos. Eles podem desenvolver jogos para mostrar a aprendizagem ou para revelar alguma aprendizagem que a gente esteja medindo. E sempre é importante dar suporte para os alunos para que eles possam desenvolver suas aprendizagens. E aí, a Rita ainda colocou aqui, ó, aprender a programar é simples por meio de vídeos, YouTube, tutorial. A gente pode voltar a esse tema da programação, a gente tem especialistas aqui com a gente. Roteiros de práticas em laboratórios virtuais. Usar laboratórios virtuais para as aulas pode também facilitar a avaliação de disciplinas práticas. Para quem trabalha com disciplinas que precisam de atividades práticas, laboratórios virtuais ou criar outras formas de aulas também pode contribuir para o processo de avaliação. Eu parei um pouco, eu estava tomando uma aguinha, viu, gente? Só um segundo aqui, teve um probleminha aqui. Pronto. Vocês continuam a ver a minha apresentação? Sim. Tá. É que deu uma travadinha aqui, desculpe. Foi muito aqui. E aí, eu queria... Eu tô passando os slides, mas eu quero parar para a gente conversar. Aqui. E eu queria pensar junto com vocês. Existem inúmeras potencialidades de medição e de mediação da aprendizagem, dessa aprendizagem remota, dessa aprendizagem que nós estamos vivendo nesse momento. E a gente precisa observar o perfil do estudante, a situação psicossocial do aluno, as dificuldades do próprio professor em se apropriar dessas novas realidades à distância. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a gente conversar. Nós estamos preparados para avaliar efetivamente o quê? E aí eu volto para cá. Eu estou achando engraçado aqui, porque a Cristiane pôs assim, já fui reprovada então. Espera aí, gente, que eu vou voltar aqui. Aí eu vou aqui para o chat, eu quero que vocês possam abrir seus microfones para a gente conversar. A Luciana disse que a Secretaria de Educação exige números e notas. Não conseguimos, como na Argentina, fazer apenas avaliação formativa por conta da burocracia. Não, é verdade. Hoje a gente tem, no Brasil, a situação de manter o modelo presencial, mesmo nas aulas remotas, tanto que o número de dias letivos foi flexibilizado, mas o número de horas não. Portanto, isso gera um problema para nós, porque se nós temos o mesmo número de horas para cumprir, com um tempo menor, nós teremos que ter mais horas por dia. Então, nesse momento, a saída do ensino remoto, ela é muito importante para todos nós. Por isso que pensar sobre modalidades e formas de melhorar a qualidade desse ensino é fundamental para o nosso trabalho. A Rita de Castro está falando que investir em conhecimento é investir em crescimento pessoal, mas com a clareza para compartilhar novos conhecimentos com os outros envolvidos no processo de aprendizagem, sem dúvida. A Cícera fala assim, ó, aqui no Espírito Santo, rede municipal, a experiência tem sido inicialmente formativa e só.
Na escola, a avaliação somativa acaba sendo um método para estimular o cumprimento das atividades. O aluno não quer aprender só por aprender. No método remoto, somente formativo, os alunos têm desistido de cumprir. Você quer falar um pouco sobre isso, Cícera? Eu achava que a nota era um recurso só antes da pandemia, né? Eu achava que a nota era um recurso usado mais para um dado estatístico assim das secretarias, e a gente pouco usava enquanto pesquisa mesmo para conhecer o que o aluno estava aprendendo. Sim. Mas agora mudou um pouco o sentido, porque para o aluno aquilo também era importante, porque se agora ele não quer fazer só porque não tem a nota. A desculpa deles no grupo de WhatsApp é: eu vou fazer para quê se não vale nada agora? Sim, então percebe-se que o conhecimento só tem valor se tiver uma nota, um conceito por trás. Se não tem esse conceito, ficou complicado agora. Tem que repensar tudo. É porque a gente, na verdade, a avaliação ela está dentro de uma cultura. Ela não está em abstrato, tem um contexto cultural. E a escola, ela se organizou de uma forma muito rígida, né? E os alunos estão dentro desse contexto. Nós, professores, os alunos, as famílias. Quando a gente retira, eu vivi uma experiência muito contundente de avaliação formativa, que a gente retirou todo tipo de notação. Notação não, de nota, né? Então, a nossa mensuração ela era sempre qualitativa, ela nunca era quantitativa. E isso foi um processo interessante, foi um trabalho gigantesco para que todos nós, professores, entendêssemos esse processo, para que nós pudéssemos pensar em ferramentas que pudessem fazer uma leitura fidedigna, eu não digo nem fidedigna, mas honesta do trabalho dos alunos. Então, nós estudamos muito na escola onde eu trabalhava para realizar esse processo, e num determinado momento, porque a escola passou a viver outros contextos, ela precisou ter nota. A gente não tinha nota. Ficamos anos nessa modalidade. Aí até a terceira série do ensino médio, e a da educação infantil, a terceira série do ensino médio. E isso precisou ser modificado. E aí nós tivemos que colocar nota. E nós achávamos que quando mudássemos para a nota, porque nós tivemos que mudar, que isso seria um problema sério, que as famílias iam ficar desestruturadas com relação à visão que elas tinham da escola, e os alunos também. Quando nós fizemos essa virada, que nós colocamos nota, imediatamente as pessoas aderiram. A gente não teve uma reclamação da questão da nota. Então, a nota, ela faz parte de uma cultura escolar tão enraizada que ela não dá simplesmente para abrir mão dela, mas a gente tem que entender o papel da avaliação somativa e entender como que a avaliação diagnóstica, somativa e formativa, como é que elas se entrelaçam para que a gente possa fazer uma boa investigação da aprendizagem do aluno. Eu bato na tecla. A função da avaliação é de olhar as aprendizagens para reorientar os processos. Quando a gente olha para a aprendizagem, consegue ler o que o aluno entendeu daquele processo, a gente consegue reencaminhar os processos de uma maneira com mais qualidade e mais justa para todos, porque nem todas as pessoas aprendem da mesma maneira. Então, se a gente usa a avaliação como um instrumento de análise, de crítica e de reorientação, a gente faz um caminhar. Se a gente usar a avaliação como instrumento de poder, porque vamos lembrar que a avaliação também é instrumento, o currículo é contestação, o currículo é embate. Então, quando a gente escolhe determinado conteúdo para fazer a avaliação desse determinado conteúdo, a gente já tomou uma decisão. Essa decisão do currículo é do professor. Ele toma uma decisão, e ele toma uma decisão sobre o que ele vai ler da aprendizagem, o que interessa para continuar aquele caminho. Então, quando a gente pensa nisso, a partir dessa reflexão, é que a gente vai olhar para cada aluno e para como cada um constrói a sua aprendizagem e o que dessa aprendizagem ele está construindo e sendo significativo no processo de aprendizagem desse sujeito, né? Então, voltando para pensar a avaliação. Então, olha me parece, viu, Kátia? Só Pode falar. fazer um comentário, dar uma água.
O que a Cícera está descrevendo é o que a gente costuma fazer, que é o que o ser humano costuma fazer, principalmente em sociedades menos críticas e menos desenvolvidas nesse sentido, é tentar resolver um problema com uma solução não adequada. Então, assim, existe um problema, né, do comportamento humano, assim, ele vai fazer primeiro aquilo que lhe interessa fazer. E aí, se o aluno não está interessado, ele vai na escola porque ele é obrigado, e ele estuda alguma coisa minimamente para tirar a nota é meio que o monstro do pânico para ele. Então ele vai procrastinar. Mas agora tem o tal do monstro do pânico, é a nota. Se eu não passar, eu vou ser reprovado, meu pai vai me bater, a minha mãe vai brigar comigo, eu não vou evoluir na vida, enfim, qual que seja o argumento. Né? Então a gente acaba resolvendo, a gente acaba tentando usar a nota, que seria uma questão muito mais de você construir uma avaliação, realmente, se o aluno aprendeu, se ele não aprendeu, né, como um método de forçá-lo a prestar atenção e forçá-lo a fazer as atividades que a gente quer e que ele não tem interesse que a gente faça. Né? Talvez a gente precisasse chegar no meio de um caminho, onde a gente consiga analisar realmente o que esse aluno está aprendendo com várias ferramentas e converter isso por questões burocráticas e uma série de outras coisas num número que satisfaça a sociedade e as organizações. Né? Mas, no fundo, a gente está tentando resolver um problema de comprometimento usando, como você disse, a mão do poder. Né? Sim, tipo, eu mando você fazer desse jeito ou você vai ser punido. Então, talvez assim, é a ferramenta que se usa hoje, mas não é adequada. Né? A gente está tentando pregar um prego na parede com uma ferramenta inadequada, que não um martelo. E aí vamos colocar nessa problematização a questão da situação remota. Porque na situação presencial, a gente lê tudo o que está acontecendo. Vamos pensar na avaliação formativa, a gente lê tudo. Porque a gente está junto com o aluno, acompanhando o seu processo, olhando para ele, observando cada coisa que ele está pensando. Então, a gente tem um acompanhamento que é mais próximo. Em tese. Kátia, eu posso dar uma opinião? Claro. Então, boa noite a todos. Eu sou a Cristiane. Mostra a sua carinha aí, Cristiane, para nós. Eu tô de pijama. Join the club. Oi. Boa noite. Desculpe. Mas não deu, nem o seu pijama tá bonitinho. Tá bonito. Obrigada. A mente humana, ela busca conquista, prazer, né? Então, essa coisa de não ter uma nota, não ter uma pontuação, por um lado é bom quando as pessoas têm alguma dificuldade, quando o aluno tem uma dificuldade, né? Evita a frustração, mas eu entendo a desmotivação dos alunos, não só porque eles têm outras coisas. Eu sou professora de faculdade e eu estou passando por isso, e eu dou umas atividades toda aula que eu não dou nota, que é para o aluno checar, para ele ver se ele aprendeu, para ele ter dúvida para a próxima aula vir buscar, né? E o fato de não valer nota, eu vejo que vários não fazem, né? E aí eu coloquei valendo meio ponto numa escala de 0 a 10 atividades, quer dizer, cada uma não vale nada. Aí todo mundo começou a fazer, aí aumentou as dúvidas. Então, esse jogo de recompensar, nem que seja com uma notinha, né? Os moleques ficam o dia inteiro no videogame para ganhar pontinha, para ganhar estrelinha, só para dizer que tem estrelinha. Então, eu acho assim, a gente precisa dar uma recompensa para eles. Não que essa recompensa tenha que ser o suficiente para decidir se ele passou ou não em todas as avaliações, depende do objetivo educacional, mas eu acho que dar uma recompensa é importante para ele aderir, para ele se manter junto no curso, enfim, é isso que eu queria dizer. Obrigada. É muito obrigada, justo. Obrigada pela sua contribuição. Uma verdade. Eu vou fechar minha câmera aqui. Fica à vontade, fica à vontade. A gente observa isso também. Existe a gente é um ser social e a gente é educado para competir de alguma maneira uns com os outros e para balizar uns com os outros. Então a nota também tem essa coisa. Eu jogo videogame, por exemplo.
Então, às vezes, a pessoa investe horas para pegar um item Adoro para uma dizer, olha, estrelinha. adoro uma estrelinha, entendeu? Então, assim, eu não sou muito competitivo, eu compito mais comigo mesmo, mas assim, a gente gosta todo mundo gosta do reconhecimento. Então tem esse ciclo da rotina, do hábito, que você fez alguma coisa porque você vai receber um prêmio lá no final. O que às vezes a gente percebe é que a gente consegue usar outras coisas como prêmio, né? Em várias atividades, e aí eu vou usar, sei lá, por exemplo, o Kahoot, por exemplo, onde a gente fazia um jogo onde todo mundo participava, não valia nada em termos de nota, mas assim, todo mundo competia e queria acertar porque todo mundo queria estar nos top 3 e de preferência no primeiro lugar da tabela, né? Então, assim, sem que aquilo tivesse um valor efetivo para dizer, olha, essa pessoa foi aprovada no curso, essa pessoa não foi aprovada no curso, né? Então, a gente pode usar, são várias ferramentas de psicologia social que você pode juntar para dar essa satisfação para as pessoas, para dar a satisfação para a sociedade, porque tem as organizações e a burocracia, como disseram aí no site, mas você consegue, de alguma maneira, usar outras, eu vejo que dá para usar outras ferramentas, e quando você vai para o virtual, quando você vai para esse modo online, que a quantidade de ferramentas é muito maior, acho que as pessoas, eu falei isso em algum webinário passado, as pessoas mistificam um pouco essa coisa do modo online, modo presencial, ferramentas diferentes, mas todo mundo, a maioria dos professores tradicionais, vocês estão acostumados, assim, né? Com a lousa é uma ferramenta, o giz é uma ferramenta, o papel, a caneta, o lápis são ferramentas. Se você é professor de arte, o guache, a tinta são ferramentas que você realmente usa há anos para ensinar alguma coisa. O mundo digital ele vai te dar outras ferramentas e outras possibilidades de abordar esses alunos, Sim, né? De abordar como esses alunos estão aprendendo. Posso Sim. dar uma opinião? Pode, claro. Cristina, a gente só pode falar que abre a câmera, a gente está nessa regra. A câmera não está abrindo. Eu tô na tolerância. Eu não sei porque a câmera ela está aberta, só que não está com. Ela não deve estar habilitada. Ela não deve estar habilitada. Tá perdoada, Cristina. Tá perdoada. Tá perdoada. Vai ficar falando com o negro aí, tá? Tá bom. E eu sei que é o seguinte, na atual conjuntura que nós estamos, as crianças ainda precisam das notas porque elas estão educadas dessa forma. Mas a proposta é o que vem daqui para frente, certo? Sim. Se a gente vai construir alguma coisa daqui para frente, a gente tem que começar a construir uma sociedade que não seja tão, assim, dada nota para alguma coisa que faz. A gente tem que construir uma nova formação. Perfeito. Novo avaliar. Avaliar aqui, avaliar o que de fato você aprendeu. Me responda, o que você está aprendendo? O que você acha que você aprendeu? Eu acho que, por enquanto, a gente tem que continuar dando nota, porque é a sociedade que nós temos. Mas começando lá do ensino infantil e começando, reconstruindo a nossa formação, nós temos que começar a avaliar de outra forma. Mais ou menos o que você falou, Ricardo. Avaliar de todas as formas por enquanto, mas começar educando de forma diferente. Porque se você avaliar à distância, isso eu verifico que está acontecendo com notas, e à distância, a gente vê que nós não temos ética ainda o suficiente para avaliar dessa forma. As crianças pegam o pai para fazer alguma coisa, ou pega a mãe, ou pega alguém para estar fazendo alguma coisa, e a gente não está avaliando a verdade da criança. Ou vocês não concordam? Sim, Cris, obrigada, viu, pela sua participação. Eu vou passar aqui no chat, tem várias colocações muito legais. A Cristiane Lopes falou assim, ó, penso que a avaliação deve ser honesta para que o objetivo de ensino seja alcançado pelo menos igual ao presencial. O aluno deve entender que a avaliação é a oportunidade de sincronizar o aprendizado, de verificar o que ainda não foi alcançado, enfim, aprender. A gente tem que pensar, né, que avaliar, né, o processo de avaliação é um processo que ele tem que ter objetivo claro, ele tem que ter uma finalidade, ele precisa comunicar. Então, esses caminhos da avaliação, eles precisam estar muito bem desenhados. Quando a gente comunica, olha, você será avaliado, eu vou olhar para isso, isso e isso da sua aprendizagem. Essa clareza, essa divulgação dessa informação, ela é fundamental para essa pessoa que está construindo a sua aprendizagem. Porque ela vai entender, bom, é esse caminho aqui que eu vou seguir. Ou esses caminhos que eu vou seguir para chegar num determinado objetivo. Mas o objetivo está claro. A intencionalidade daquele processo está claro.
Vou voltar para cá. Quer que eu dou um exemplo? Já Quero. que você tinha pedido um exemplo Por aquela favor, hora. isso. E a Cícera não vai me deixar mentir, porque ela é minha aluna, ela está aqui, né? Que está fazendo o curso que vai se informar e me entregar um projeto amanhã. A gente está fazendo um curso de formação com professores, né? Então, assim, o processo de avaliação é em programação. Então, o processo de avaliação que a gente faz é uma coisa que a gente vai construindo desde a primeira aula. Já era assim no modo presencial, a gente adaptou ele para o modo online. Dentro das possibilidades de fazer assim com videoconferência e as ferramentas. Então, os alunos assistem às aulas virtuais, que são assim, são presenciais, com a gente fazendo as atividades. Eles têm exercícios dentro de uma plataforma que, conforme eles fazem esses exercícios lá na plataforma, eu tenho como ver um reporte offline, que é o que a Kátia falou um pouco. Tem parte assíncrona e tem parte síncrona, né? Então, eu consigo ver, quando eles fazem os exercícios, o que eles fizeram, quais são as respostas, se eles acertaram de primeira, de segunda, de terceira vez, quantas vezes eles tentaram fazer aqueles exercícios para saber, olha, esse aluno está com uma dificuldade construída aqui neste conceito e de repente a gente precisa reforçar isso aqui. Ou não, eu fiz uma aula e 90% da sala não entendeu, não conseguiu fazer este modelo de exercício, então a gente consegue mapear e falar daquilo de uma outra maneira, trazer uma revisão, fazer uma coisa assim. Então isso é o assíncrono. Mas sincronamente nas aulas, a gente consegue, olha, eu estou fazendo essa atividade conforme a disciplina evolui, né? Eu estou fazendo essa atividade, fiz esse código, eu estou fazendo o meu, você vai baixar ele na sua máquina, você vai fazer o seu, você vai compartilhar a tela comigo, me mostrar o que está acontecendo, a gente corrige, a pessoa entende o que está fazendo de errado, e durante todo esse processo de construção do conhecimento, no final do curso, que nessa turma, por exemplo, é amanhã, eles vão me fazer um projeto somando todos os conhecimentos que eles fizeram ao longo do tempo e que na prática funciona. Então, se a pessoa fez, ela conseguiu construir o projeto, ela mostrou para todo mundo, apresentou uma ideia, comunicou o que ela queria através daquele projeto que ela fez, ela foi aprovada com mérito dentro do curso, e se a gente tiver que converter, a gente faria 10 ou 5 estrelinhas, enfim, depende do modelo de nota que você quer dar para a pessoa, né? A Kátia tem uma caixa de estrelinhas que quando eu fazia uma coisa certa, ela colava na minha blusa, assim, as estrelinhas. Posso falar também um minutinho? Você pode falar, se eu estiver mentindo, você acaba comigo aqui agora. Mas é interessante, assim, eu acabei participando de vários, né, desses webinars que estão acontecendo, e aí eu estava trabalhando já no Estado, mas não na Prefeitura, que é onde eu efetivamente dou aula. E aí eu comecei ontem as aulas com os meus alunos, e aí eu fui aproveitando um pouquinho de cada coisa, e essa parte da avaliação, nesse momento, eu falei da estrelinha, porque o que eu vou conseguir avaliar? A interação. Sim. Seja ela via Zoom, que hoje eu fiz um teste também, a gente vai conseguir fazer uma aulinha via Zoom, é escola pública, então não vai ser todo mundo. E aí eu deixei na escola a parte escrita, porque quem não conseguir interagir comigo no Zoom vai ter o portfólio, eu vou montar o portfólio, quando voltar eu vou ter o mesmo controle. Então, assim, acaba que a estrelinha é por quê? Se ele não cumprir nenhuma atividade, como que depois eu vou conseguir avaliar o que ele aprendeu? Porque é olhando, né, o exercício que eu consigo ir nivelando para ajudar. Então, a nota ou a estrelinha, o que é que seja o conceito do retorno, eu chamo essa comunicação que você fala para mim é o retorno que eu dou para ele. Sim, é o feedback. Se ele não me dá nenhum retorno, se ele não me traz nada, eu não tenho retorno. Sim. Então, eu tenho o grupo do WhatsApp. Então, eu vou usar a estrelinha. Eles vão ver um monte de estrelinha lá. E eles vão ter que entender que só ganha estrelinha quem mandou a atividade cumprida. Perfeito. Olha, presencial funciona com chocolate também. Eu descobri que é um grande incentivo para os alunos. Na nossa aula também funciona. Dá o chocolate. Mas isso que você está falando, assim, né? O feedback. Então, quando a gente fala de comunicação do resultado da avaliação. Então, eu tenho um determinado instrumento de avaliação ou instrumentos de avaliação, como a professora falou ali, né, que várias atividades que ela compôs e ela dava. A comunicação do resultado dessa avaliação, essa comunicação pode acontecer de muitas maneiras. A nota é uma comunicação. Ela é a melhor? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do instrumento, depende do momento em que isso está sendo aplicado, depende do objetivo,
depende. Não dá para a gente demonizar nenhuma coisa nem outra. Tem sua função. Só que ela não pode, a avaliação não pode ser usada como instrumento de poder. A nota sou eu quem dá, sou eu quem atribui do jeito que eu acho que deve ser, entendeu? Então, se eu tenho a clareza dos objetivos, se o sujeito foi comunicado por antecedência, eu bato nessa tecla, o Ricardo pode falar, tem que ser comunicado com antecedência, as regras têm que estar claras, a pessoa tem que saber o que está sendo avaliado do trabalho dela, qual é a leitura que a gente vai fazer, e a partir disso, dessa leitura, alguém falou tem que ser honesto, a partir dessa clareza de comunicação, é que então a avaliação ela deixa de ser um instrumento de poder, de dar lá, tomar cá, né? De manipulação, né? De fetiche. A avaliação tem o objetivo de reordenar o processo e ser uma parte de composição do plano de aula, né? O planejar, o desenvolver e o avaliar estão intrinsecamente ligados, eles fazem parte da mesma ideia, né? Eles precisam se construir. Vou voltar aqui para o chat, aqui, que eu adoro esse chat. A Fabiana, que falou aí com a gente, ela está falando, o desenvolvimento do aluno deve ser comparado no sentido de observar os avanços e dificuldades no processo, ele versus ele mesmo. Perfeito, Fabiana. E não medir a partir dos conhecimentos dos colegas. É claro que a gente pode fazer a leitura do grupo também. A gente pode fazer esse grupo em comparação àquele. Mas qual é o objetivo disso? É melhorar a aprendizagem de todos. Se o objetivo é olhar para o caminhar, olhar para como esses alunos vão se desenvolver, a gente deixa de manipular, né, esses dados da avaliação para dizer que esse sujeito é melhor que aquele e o outro é pior do que aquele. O objetivo não é esse. E assim, o caminho desse desenvolvimento pessoal, tem pessoas que aprendem mais rápido determinadas coisas do que outras. E uma não significa que uma seja melhor que a outra, mas a escola tem objetivos muito claros a cumprir. Ao final do ano, os alunos são ou não aprovados. Por isso que precisa ter clareza no que nós estamos falando e no que nós estamos fazendo. Acho que a Liliana disse alguma coisa sobre avaliação mais lá para trás, e agora ela está dizendo aqui, ó, acredito muito na avaliação qualitativa, mas como proceder no ensino à distância? Liliana, certamente, se você quiser falar, Liliana, você fique à vontade, tá? Certamente, a gente não, o modelo presencial, ele tem características que o modelo remoto não tem. Então, a gente precisa se valer das ferramentas que são próprias do remoto. Não será exatamente igual ao modelo presencial, mas a gente vai ter que encontrar outros caminhos. A gente tem ferramentas que são muito interessantes. Então, quando a gente fala de gamificação e a gente pega, por exemplo, o Kahoot é muito interessante porque ele permite fazer uma leitura rápida, um processo rápido de análise daquilo que os alunos entenderam. E ele é uma competição. Né? Ele gera uma competição, sem dúvida. Sim. Tem outras ferramentas, não só o Kahoot. Agora, eu volto a esse modelo que eu usei com vocês. Eu lancei uma pergunta e vocês postaram no chat ou abriram seus microfones. Esse é um jeito de fazer uma avaliação da aprendizagem em tempo real. Né? Eu fiz uma pergunta e imediatamente vocês responderam. E com isso, está certo que o meu objetivo era que a gente criasse uma conversa para criar um caminho aqui para a nossa live, para o nosso webinar. Mas é um instrumento de avaliação. Né? E é um instrumento de avaliação cooperativo, porque ao mesmo tempo, uma pessoa fala uma coisa, a outra complementa, e com isso a gente vai criando um pensamento que vai se compondo das informações que as pessoas trouxeram. Eu posso ter um texto que foi lido previamente para esse encontro no momento da live, e os alunos vão trazer as suas informações. É um outro jeito de fazer uma avaliação qualitativa da leitura. Né? Então, tem muitas modalidades. O livro Zoom que eu trouxe para a gente abrir essa ideia da avaliação é exatamente para a gente pensar fora da caixinha, para a gente pensar mais além esses processos avaliativos. Então, qual é o objetivo da avaliação e no remoto, de quais ferramentas eu posso me valer. Quando a gente fala de usar vídeo para o aluno mostrar um aspecto da aprendizagem que ele pensou, a gente pode construir esse vídeo cooperativamente.
A E gente tem uma pode... coisa, né, Kátia? Fazendo só uma analogia muito rápida, quando você Sim, fala do livro, se você vai numa sala de aula, normalmente você traz o livro e mostra o livro, né? Então ele é a ferramenta. Então aqui era mais difícil de mostrar o livro, então você mostrou a versão em vídeo, onde todo mundo consegue enxergar e tem um sim, efeito sonoro que é próprio aqui, que você consegue sim. usar da ferramenta. Então, é adaptar um pouco as ferramentas que a gente tinha entre, né, de um lado para o outro. Né? Sim, eu fiz, quando eu entrei lá no mestrado, lá atrás, eu fazia parte de um grupo de estudos sobre interdisciplinaridade. Era um grande tema daquele momento. E aí, de acordo com as pesquisas que a gente foi realizando, tal, a gente chegou à conclusão que o objeto da interdisciplinaridade ele era outro, era um objeto novo, construído a partir desse diálogo entre diferentes saberes. Então, ele era um outro. Não era nem arte, nem matemática, nem português, mas ele era um híbrido que criava uma nova história. Talvez agora, a gente, mais do que adaptar para o remoto, a gente pode aproveitar as oportunidades para nos aprofundar em ferramentas que são próprias do universo digital e que vão nos ajudar no nosso retorno à situação presencial. Então, agora a gente tem muitas ferramentas. Olha, eu gosto, tem um site do Estado de São Paulo que lá no webinar de aulas à distância a gente falou. E ele tem tutoriais para videoaulas, por exemplo. Tem tutoriais para produção de aplicativos. Tem vários tutoriais. A gente pode trazer esses tutoriais para os nossos alunos. A gente não precisa criar de novo. Preciso criar um tutorial para o meu aluno poder fazer um vídeo para apresentar para mim. Não precisa, porque já tem um tutorial muito bem feito. Aí você traz esse material para o seu aluno e aí dá o tema, combina com ele a data certinho. Olha, uma coisa tola, pode parecer tola, que a gente tem vivido, né, Ricardo? Nós temos escolas que são parceiras nossas e que estão já replicando o curso de programação lá. E nessa situação remota, os alunos começaram a deixar de fazer, de acessar a plataforma, tal, só acompanhavam as aulas, mas não acessavam remotamente. O que aconteceu? A professora estabeleceu data. Até dia tal, todo mundo tem que fazer tal atividade. E faz parte da sua avaliação participativa da minha aula. Então, Exato. assim, ou você está participando da aula ou não está, porque tem essa participação síncrona e assíncrona. Então, ela transformou isso e, de repente, os alunos todos começaram a fazer porque o monstro do pânico atacou. Né? Então, tipo, eu tenho uma data para entregar. Pronto, bastou para subir, assim, tipo, 50% numa semana. Sim, mas o que é isso? É regra clara. É comunicação. Ela comunicou. Gente, a data é tal e o objetivo é tal. Vocês vão ser avaliados também por isso. Entendeu? Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente faz com tranquilidade no presencial e que no remoto parece que a gente perde um pouco essa informação, esse jeito de trabalhar, né? Isso são um pouco da habilidade, falta de habilidade, né? Então, a gente já é professor, nós já somos da educação, nós já desenvolvemos um trabalho, nós sabemos fazer. É claro que às vezes demora um pouco mais para lidar com a ferramenta, às vezes eu dou umas bobeadas aqui, né? Erro alguns compartilhamentos e faço isso direto, né? Então, se eu faço isso sempre e cometo erro, quem não faz vai cometer também. Esse botão compartilhar. Botão compartilhar. Eu compartilho tudo com o Ricardo, por isso que ele fica tirando sarro. Vai perder estrelinha, tá bom? Vou voltar aqui para o chat. O desenvolvimento do aluno, a Fabiana está falando. Já falei. A Liliana já falei. Mas tem um pouco disso, aproveitando, Kátia, que você falou, diga. Só muito rápido, assim, a gente sabe que existe uma dificuldade de adaptação para as ferramentas digitais. A gente discutiu isso em vários webinários, que assim, nós temos um celular na mão, a maioria das pessoas, um tablet na mão, às vezes tem um computador, mas na verdade a gente sabe muitas vezes apertar botão e ver tipo que a coisa funcione automaticamente. Se tem que fazer um passo, 3 passos, 4 passos a mais, a gente não foi ensinado para isso.
A gente não foi educado realmente para entender como... Então, assim, é como se eu tivesse te dado uma ferramenta sem manual e você saiu usando, usou alguma coisa, mas não tem a base. Então, mais do que nunca, nessa situação que a gente está sendo obrigado todo mundo a ficar em casa, trabalhar de casa e aderir às ferramentas digitais, as pessoas estão tendo que, na força, criar aprender essa linguagem do mundo digital, porque ela converge, você vai para uma ferramenta, para outra, é muito parecido. Muda a carinha, muda a cor, muda o ícone, mas o conceito é o mesmo. Então, é importante a gente se alfabetizar digitalmente. Sim. É uma coisa que não foi feita com nós, professores, né? E não foi feita para os alunos. Muitos dos nossos alunos precisavam colocar um e-mail na ferramenta e não sabiam que era um arroba. Sim, sim. Ó, eu vou vir aqui para o chat, que tem coisas bem legais. Ó, a Rita de Cássia está dizendo, trabalhar com educação compensatória pura e simples não leva a muita coisa. Não leva muita coisa. Bom, não é receber nota ou conceito, mas compartilhar o que sabe, ter consciência da importância da troca, o compartilhamento. O professor e a escola devem reforçar que a nota é o começo, mas a finalidade é compartilhar. A Fabiana está dizendo assim, eu concordo com a fala da Cristiane sobre a necessidade de uma mudança cultural no modo de avaliar enquanto recompensa a competição, mas mostrando ao aluno o significado desse conhecimento, de modo que ele consiga perceber a função e importância daquele conhecimento para a sua vida. A escola é um recorte dessa sociedade que foi construída. André, você consegue colar no chat o link para eles avaliarem esse webinário? Cola para mim, por favor. O Ricardo também recebeu. Mandei para o WhatsApp de vocês. Consigo. Porque o meu WhatsApp está no celular, porque eu sou meio old fashion. Eu não tenho WhatsApp no desktop. André, obrigada, André. O WhatsApp me distrai demais, então eu não boto ele no desktop, sabe, gente? Senão eu não consigo. Se ele ficar pitando aqui na minha tela... Eu tirei também, porque fica pitando. A Cristina falou, avaliar a construção do conhecimento seria o ideal. Perfeito. Uma boa avaliação online dá muito mais trabalho ao professor do que uma avaliação presencial. É necessário olhar muito mais o aluno à distância do que no presencial. Mesmo que no presencial, olhar o aluno também acontece e é importante. A Marlene disse, todo tipo de avaliação é importante, pois obriga o aluno a fechar seu conhecimento e concluir o raciocínio e serve também para o professor verificar o que não conseguiu transmitir. Claro, é uma resposta para a gente, né? Que caminhos que eu tenho que fazer a partir de agora? A nota serve de feedback, uma comunicação do nível que o aluno está. A Luciana perguntou o que eu acho do fato de o Enem não ter sido adiado. É uma pergunta política eu volto a isso. Eu não vou me furtar essa resposta. É uma pergunta política e eu já vou dizer que a gente está num desgoverno tão grande no nosso país, nessa situação, que é difícil a gente até prever o que vai acontecer, né? Ó, o Marcelo está dizendo que ele usa o Kahoot, funciona bem com seu dinamismo, é bem atrativo, é mesmo. A Eliane diz, pode indicar a fonte citada onde encontra vários... Sim, posso, eu coloco na apresentação que a gente manda para vocês. Eu coloco isso, tá? Eu vou pegar lá da outra apresentação. Aí a Cícera já compartilhou a plataforma do Espírito Santo, aqui se chama Escolar, o programa remoto. Legal, Cícera, obrigada. A Rosimeire disse, acredito que para avaliarmos uma turma ou um determinado aluno, precisamos deixar bem claro os indicadores de desempenho, ou seja, como e de que forma estarão sendo avaliados. Sem dúvida, Rosimeire, isso mesmo. A Cícera colou o do Rio de Janeiro, fábrica de aplicativos. Obrigada, Cícera. Isso aqui, ó, já são dicas lá que a Eliane pediu, viu, Eliane? Várias estrelinhas, viu, Cícera? Esse do Rio eu coloquei porque você colocou o vídeo aí, tem uma sala de leitura. Muito legal. Que legal. Site deles. Muito interessante. A Cícera tá ganhando várias estrelinhas. A Cícera tá demais. Primeiro que ela é assídua. Ela tá sempre nos webinários da gente. A Cícera é a melhor pessoa para avaliar os webinários da gente. Ela sabe, ela faz por comparação. Ela tem o gráfico. Agora eu estou usando. O melhor é que eu estou usando tudo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da gente, sem dúvida. Estou feliz de você falar isso para a gente. A nossa intenção é transformar esses webinários num curso de formação, tá? Fica ligada, que a gente vai conseguir. Mais estruturada, com material e tudo mais. Sim. Com materiais, né, que a gente possa compartilhar.
A Rita, concordo com a Rosimeire, o combinado não sai caro. A Roberta diz, temos que repensar o termo avaliação. Tudo mudou, nossa vida profissional jamais será a mesma. Eu concordo. Nós temos que repensar, de fato, no meu entender, a própria educação. Mais do que, né? Os processos todos mudaram, a sociedade mudou, esse novo normal, como diz o Leandro Carnal, né? O novo normal que nós estamos vivendo agora, que é a situação remota, o isolamento social, a gente tem pessoas morrendo todo tempo. Nós temos situações gravíssimas no nosso país. Então, tem muita coisa nesse contexto. Então, avaliar um determinado conhecimento, uma determinada aprendizagem, qual é a validade? Ou a gente pode ter um compartilhamento de informações, um compartilhamento de aprendizagem entre todos os alunos, a gente pode construir redes de colaboração entre os alunos, porque aqui no Zoom mesmo a gente tem ferramenta que a gente pode montar salas, dividir vocês em grupos, e cada grupo pode realizar uma determinada atividade avaliativa, ou uma determinada atividade que depois o professor vai avaliar, com clareza, com uma comunicação muito direta, para que o aluno saiba o que está sendo lido, o que está sendo pedido. A Andréia pôs o link para vocês, avalia lá, tá, gente? E assim, a gente sempre pede sugestões de temas para os próximos. Nós vamos encerrar uma sequência de webinários no dia 27, e a gente vai ter um debate, dia 3 de julho, a gente encerra uma sequência com debate com 3 pessoas, né? A gente vai fazer um debate pensando essa educação, e aí a gente começa uma nova série. A série chamará, por enquanto, nome provisório, Nada Será Como Antes? Ponto de interrogação. E aí a gente começa a pensar essa educação pós-pandemia. Então, no retorno, como que a gente estará? O que nós faremos? Então, esse é o título provisório, né? Que eu gosto, particularmente, porque eu digo que também gostei. O normal muda a cada dia. É que agora esse novo normal, que é o termo novo, né? A gente foi forçado a mudar de normal muito rápido, muito repentinamente, né? Mas a vida, o tal do normal, vai mudando gradativamente ao longo do tempo. Eu espero que o novo normal, pós-pandemia, quando a gente passar por isso, não seja igual ao que a gente fazia antes. Porque se a gente passar por tudo isso que o mundo está passando hoje, e a gente voltar a fazer exatamente as coisas que a gente fazia antes, significa que a gente não aprendeu nada no processo. Quer dizer que um monte de gente morreu, um monte de experiências foram feitas, um monte de tentativas e a gente não aprendeu nada. Sim. Então a gente tem que criar um novo normal de alguma maneira. Então a Roberta está dizendo, o Marcelo está dizendo que é uma ótima ideia da formação. Obrigada, Marcelo. A Roberta está dizendo, sim, profissionalmente falando, seremos pessoas tecnologicamente modificadas. Sim, porque nós tivemos que entender e entrar e fazer as coisas via tecnologias digitais. A Helenilce fala que a nota se torna menos importante quando o aluno percebe que ele precisa do aprendizado para a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Quando a gente fala de aprendizagem significativa, que o Dewey falava lá no início do século XX, quando a gente fala de aprendizagem significativa, qual é o sentido daquele aprendizado? É claro que o tempo inteiro a gente consegue tornar todos os conteúdos da escola significativos, a gente vai ter que repensar a escola. Esses modelos de escola que pensam ainda nessa educação bancária, ainda nesse acúmulo de informação. Uma coisa que a gente já percebeu agora nesse período remoto é o nível do estresse dos professores, dos alunos, das famílias. Tanto conteúdo sendo passado, tanta informação, mesmo horário. Por que a gente precisa ter o mesmo horário de aula? 5 horas de aula. Algumas escolas continuaram com as 5 horas de aula diária. E, assim, 5 horas de aula olhando para um computador, gente, quem que aguenta? Porque uma coisa é eu ter 5 horas presenciais, que eu tenho meu colega, eu tenho movimento, eu tenho as pessoas, eu tenho interação, eu tenho várias coisas acontecendo simultaneamente. Quando eu estou remotamente, não tem nada disso. Eu estou sozinho ou sozinha olhando para o meu computador.
né? Então, é muito pesado. Então, não dá, por isso que não dá para transferir um modelo para o outro. A gente também não abre mão de tudo, porque nós temos um conhecimento como profissionais de educação que nos ajuda a repensar essa estrutura, mas é a partir desse conhecimento que nós vamos construir um novo modelo. Não será o mesmo, será um novo modelo. É isso que a gente vem pensando aqui e discutindo. A Roberta está falando, divulgue as datas dos próximos webinários, para que possamos divulgar. São temas importantíssimos pela qualidade das conversas. Acho super... Estrelinha para a Roberta! Mesmo, ó, vocês estavam falando dos Obrigada, horários, Roberta! né? E a gente está falando de horários com criança. Horários. Né? Isso é uma questão, mas mesmo Exato. a Digital House aqui, o curso para adultos, que era de 4 horas, ele foi reduzido para 2 horas e meia, porque estava ficando inviável para as pessoas ficarem 4 horas seguindo o curso na frente do computador todos os dias por 5 meses. Então, foi adaptado. E eu estou falando de adultos. Imagina a criança hiperativa, pulando, querendo fazer outra coisa, quer ir no banheiro, quer comer alguma coisa, tudo em volta distrai. Então, assim... Não, e vamos pensar, né, gente? Por mais boa vontade que o professor tenha, ele está filmando da casa dele, às vezes o microfone não funciona muito bem, às vezes a imagem não é legal, cai a comunicação. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, a gente já aprendeu muitas coisas. E a partir dessas muitas coisas que nós estamos aprendendo, é uma nova escola que nós vamos construir. Eu tenho que começar a fazer o encerramento, porque a gente tem essa sala terá uma próxima... Vocês responderam a avaliação lá? Leva 5 minutos. Eu vi o formulário. Andréia pode colocar. Andréia, cola de novo, pelo amor de Deus. Beatriz, a gente perguntou da disponibilização dos webinários. A gente está editando os vídeos, que eles são muito longos, porque eles vão ser publicados nos canais da Digital House em breve. E todo mundo que se inscreve, quando vocês preenchem a pesquisa, essa pesquisa de satisfação e com essas pesquisas de informação, como tem o e-mail de vocês, eles encaminham de volta o e-mail com o PDF, né? Sim, aí a gente manda o PDF para vocês com esse conteúdo aqui. Apareceu agora, Elisa? A André acabou de colocar de novo. Ó, a Luciana está falando assim, ó, tenho estado cética e até pessimista. A permanência do Enem... Tá aqui Enem... que eu tô vendo isso aí no chat. A André publicou aqui, ó. Tem um link grande do Docs Coloquei aqui. Tá mais vendo? uma vez. Isso. Você viu, Elisa? Não, Cícera, não tá aparecendo? Ué? E agora? Ah, André, você tá colocando na waiting room. Você não está colocando nessa. Sim, é por isso. Você está pondo. Ela tá colocando na waiting room. Nem sabia que não existia isso, tá? Até ontem. Viu, gente? Tá vendo? Agora pôs. Perdão, o Zoom atualizou ontem. Então mudou um monte de coisa de ontem para hoje. A gente está também se adaptando, é assim. É ao vivo, tá? Ó, deixa eu responder. Agora foi. Obrigada, André. Ó, a Luciana está falando, né, do Enem, que é um grande indicativo de que a mentalidade das pessoas não mudou. Vejo mães enlouquecidas, brigando com a escola, exigindo conteúdo. Vivemos em um mundo competitivo, parece-me que não aprendemos nada. Uma tristeza. Onde está o link da avaliação? Concordo. O link da avaliação já pusemos. Concordo, Luciana. Eu acho que, por isso que a gente está dizendo aqui, nós somos agentes da mudança também. Nós, professores que estamos aqui, participamos desses webinários, estamos estudando, nós estamos procurando nós somos agentes da mudança também. Todo mundo vai mudar junto? Não. O mundo não muda assim. Mudar a cultura, uma determinada cultura, é o mais demorado, é o mais lento. Às vezes você muda uma ação, você muda tecnologia, você muda facinho. Rapidinho, porque as coisas se desenvolvem muito rápido, elas de fato evoluem, melhoram, às vezes não, né, Ricardo? E muda rápido. Às vezes não, mas a sociedade e as instituições não acompanham a velocidade, por vários motivos. A mudança da cultura, ela é muito mais lenta do que a mudança de determinadas regras que a gente estabelece. O Enem, especialmente, eu acho um equívoco manter o Enem nessa data. Não sei se vocês concordam, mas eu particularmente acho uma temeridade. Porque os alunos de escola pública, nem os de escola particular,
A gente tem alguns alunos de escola particular, escolas de grande porte, que estão melhor preparados, mas não se iludam que isso é 100% verdade. Mas os alunos... Menos que isso. A diretora que fez com a gente o webinar aquele dia, ela falou, eles não estão tendo todo o conteúdo, é impossível dar todo o conteúdo. Impossível. Os alunos de escola pública, a gente sabe que tem um percentual muito alto que não tem acesso a nenhuma tecnologia digital, não tem nem televisão em casa. A minha pesquisa de mestrado foi sobre televisão, né? Então, a gente sabe que naquele período, isso foi na década de 90, final, tá, gente? Final da década. Na década de 90, a gente sabe que havia mais aparelhos de televisão nas casas do que banheiros. Significa que a gente tinha mais do que um aparelho por pessoa, né, na casa, por vezes. Hoje, esse dado não é exatamente igual. Ainda tem muitos aparelhos de televisão, mas quem diz que o acesso das pessoas, ele existe? Quem diz que elas conseguem acessar a TV educativa? A TV educativa não passa em todos os canais, ela não passa em todos os lugares. Então, o acesso das crianças de escola pública, das crianças e jovens de escola pública a essas informações via televisão, via aplicativos, não é garantido. Por isso, eu penso que o Enem ele devia ser, no mínimo, adiado. No mínimo, adiado. Né? Repensar essa estrutura, mas essa decisão não me surpreende, porque todas as decisões tomadas por esse governo, elas não são favoráveis à população, então não me surpreende, né? Então é mais um dado que a gente, como educador, vê em relação às políticas que estão sendo desenvolvidas, as políticas públicas voltadas para a educação. É mais um abandono de todos nós. E aí, a Elisa agora é o grande desgoverno. Eu vou resumir, exatamente, o desgoverno, era o que ela colocou ali embaixo. É um desgoverno, não faz o que quer, enfim. Exato. A Rita está falando, construiremos um novo mundo e, consequentemente, uma nova escola. Eu acredito nisso. Eu acho isso que a gente está trabalhando. Eu vou dizer que eu não acredito, vai. Mas eu estou trabalhando para isso. Independentemente de acreditar, nós estamos trabalhando para isso. Todos os dias que a gente entra aqui, o nosso objetivo é mudar a vida das pessoas pela educação. A gente acredita nisso piamente. Aí o Alexandre está falando, tive família de jardim, que a mãe queria que a filha ficasse 4h30 na frente de uma tela. As famílias estão aprendendo com essa nova escola, mas a adaptação é difícil? Sim, muito difícil. Agora é difícil, já dizia o Rei Leão. Muito difícil. Aí a Luciana fala, concordo, tenho um filho na 3ª série em escola particular e sei que eles não estão preparados. Nem os de particular, imagina na pública. Isso só vai aumentar a desigualdade, é uma grande injustiça, o desgoverno do extermínio. Desculpe o desabafo, eu concordo com você. Agora, eu queria... se grandes eventos foram adiados, porque não é nem. Fala, Sandra. Oi, eu só queria dar um depoimento, assim, eu também concordo com tudo isso que você está falando, e tem uma coisa que eu noto, eu tenho alunos, né, eu conheço alunos que fazem cursos de inglês particular, e o que eu estou notando, e eu conheço pessoas de várias camadas de escolas, né, e o que eu tenho notado é que essa defasagem tem mesmo, tanto na particular como também na pública. Sim. A questão da pública é que são muitos alunos, não é? Continua a sala cheia mesmo via internet. É o único horário onde você ajunta ensino médio, três salas. Todo mundo junto. Então, todo mundo junto. Né? Então, eles não conseguem dar aula. Outra coisa também, o que eu noto é que as escolas particulares de ensino de idiomas, elas estão saindo melhor. Eu não sei se é porque a quantidade de aluno é menor, né? Agora, quando você nota, e tem professor também que só está passando questão de lição, como se as crianças fossem como se fosse educação à distância, sim, né? Sim, só sim. atividade, só atividade, sem interagir em nenhum momento com a criança. Então, na hora de fazer a avaliação, eles colocam só a prova ali, e não sabem nem se a criança entendeu ou não. Sim. Eles também eu entendo que eles também estão assustados, sim. Mas também não querem mudar. Entendeu? Era isso que eu queria colocar. Desculpa. A gente tem te agradece, não precisa pedir desculpa não, eu te agradeço. A gente tem muita coisa muito legal para...
A Marlene, você viu a minha dúvida? Ih, Marlene, não vi. Diga aí, Marlene. Diga aí, Marlene. Ah, Liliana, não sai não. Eu vou botar um vídeo então, Liliana, que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que a gente termine esse webinar com o coração leve, né? A gente vem trabalhando esse processo para que todo mundo fique bem. E aí eu pedi ontem para minha irmã. Vamos ver se eu acho, tá, gente? Espera aí que eu vou achar o vídeo aqui. E espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Eu abri tanta coisa aqui. Tem tanta coisa que eu abri aqui para poder mostrar para vocês. Ó, então eu vou compartilhar. Eu quero que vocês... Não sei se vocês conhecem esse videozinho. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo. Eu queria terminar então. Kátia, deixa eu falar um pouquinho com você. Pode falar, Marlene. Então, eu estou com dúvidas sobre o curso. Ai, podem até dar risada, mas eu preciso fazer essa pergunta. Eu gosto muito de participar do webinar, é um prazer só uma segunda, ó. As pessoas chorando litros aqui. Não é lindo, gente? Fala, Marlene, desculpa. É um prazer participar. Que bom. Mas eu estou em dúvida quanto ao curso. O webinar já faz parte do curso? Não. Não, o webinar... O curso que era especial para os professores, como que ele está sendo? Ele está em andamento? Ele está em andamento. É assim, ó, a gente criou os webinários quando nós tornamos tudo remoto, né? Quando a gente... esse curso, ele está ligado à Estação Hack. A Estação Hack é do Facebook. O curso aconteceria na Avenida Paulista, na Estação Hack. Tem um andar lá, que é o espaço da Estação Hack. Quando a gente, em função da pandemia, em função do isolamento social, tornamos tudo remoto. A Estação Hack fechou esse ano inteiro, não vai ter nenhum curso presencial lá até o final do ano. Está fechado, por conta da pandemia. Aí, para não perder o vínculo com os professores, a gente tem 2.000 professores inscritos no nosso programa. Então, a gente começou a fazer os webinários porque a gente queria criar esse vínculo com esse público. Só que os webinários, a gente foi desenhando uma trilha e a gente foi incorporando, né? Outras pessoas vieram participar dessa trilha.
Mas o curso de programação, que é o que a Cícera está fazendo, tal, o curso de programação é um curso específico que o professor aprende a programar. Ele termina esse primeiro nível fazendo o seu próprio website e depois ele precisa replicar na sua escola. Então, ele precisa ser professor de programação para os seus alunos na sua escola. E a gente acompanha, a gente mentora, a gente faz a mentoria desse curso. Entendeu? Sim, eu me inscrevi no curso de programação. Tá. Mas o meu vai começar em junho. É uma turma de junho. É 25 de maio. De maio, isso. É a última semana de maio. 25 começa as turmas de segunda e quarta e 26 as turmas de terça e quinta. E ele está junto com esse outro que iria ser na Avenida Paulista. Isso. Eles estão interligados. É o mesmo curso, só que a gente tornou remoto porque a gente não podia fazer presencial. E aí a gente transformou esse curso em remoto, nós estamos quase um EAD já. Até porque você vai ver que a plataforma que a gente já usava, ela já tem os vídeos, as apresentações e os exercícios montados numa plataforma eletrônica que a gente dá acesso aos professores e os alunos. Então, tudo já era digital, né? Então, foi razoavelmente tranquilo adaptar do modo, né, local ali para o modo virtual. Mas que bom que você está inscrita, Marlene. Eu sou um dos professores, então talvez seja da minha turma. E a André. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente, tá bom? A gente responde sim. Gente, eu vou agradecer muito a presença de vocês, mas na próxima semana a gente vai ter o diretor, o André Barbosa, que é diretor da Escola Municipal Anne Frank. Ele estará aqui com a gente para falar da experiência deles na escola pública. É um trabalho fantástico que ele faz lá, é um prazer recebê-lo. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu vou encerrar a sala, não estou batendo a porta na cara de ninguém, como eu gosto de lembrar, porque já me mandaram o WhatsApp dizendo assim, você vai encerrar ou você vai atrasar? É uma pressão, gente, é uma pressão. É um efeito cascata, porque eu faço isso com o Ricardo. Ela faz isso comigo, porque eu estava dando aula, eu saí da aula e entrei nesse webinar, entendeu?